Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lani aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos. No nosso passo a passo de hoje vamos fazer essa belíssima bolsa que deu o nome de Malu. Pessoal, a bolsa Malu é uma versão simplificada e econômica da bolsa Elegance que eu trouxe para vocês aqui no canal. Sendo que as duas bolsas são com o mesmo ponto colmeia. Porém, aqui na bolsa Malu, eu trago uma técnica mais fácil, simplificada de fazer o ponto colmeia, ideal para quem é iniciante. E a bolsa Malu também ficou bem mais econômica, pessoal, além de você poder reaproveitar aquelas sobrinhas de fios que você tem na sua casa. Também não poderia deixar de mostrar a belíssima bolsa Diva, que é outra versão da bolsa Elegance, com os mesmos detalhes, pessoal, porém feita com o belíssimo ponto leque, olha, inteira no ponto leque. Vou deixar o link da bolsa Elegance e da bolsa Diva aqui na descrição do vídeo. Então, se você gosta de tutoriais de bolsas lindas em crochê de maneira totalmente gratuita e ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Agora, se você deseja assistir aos meus vídeos sem anúncios e me ajudar diretamente aqui nas produções das bolsas, clique no botão Seja Membro e assine o canal. Muito obrigada! Agora as medidas. Olha, pessoal, a bolsa pronta ficou medindo aqui em cima 26 centímetros por 20 centímetros de altura. Olha, aqui no fundo está medindo 23 por 10 centímetros. A alça tiracolo ficou medindo 80 centímetros. E para fazer a bolsa, eu trabalhei com esse maravilhoso fio poliéster 5 milímetros, tá, pessoal? Cada cone tem 340 metros. E nessa cor azul, eu usei apenas 130 metros, tá, pessoal? E esse fio na cor azul, eu usei apenas 78 metros, que eu fiz essa faixa aqui, tá? E nessa parte de cima, nessa cor, que é a cor Off-White, eu usei menos ainda, eu usei 52 metros, tá? O fio que eu usei na bolsa e todos os materiais são da Leider Acessórios, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Agora que você já se inscreveu e também deixou seu like, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Para fazer a bolsa, eu vou usar duas numerações de agulha, tá? A base eu vou fazer com a 3,5, porque eu quero que a base fique mais firme, com os pontos mais justos, tá? Mas se você quiser, pode usar a agulha da sua preferência. Eu vou iniciar fazendo um nó. Esse nó eu não conto. Agora, eu vou fazer 31 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz 31 correntinhas e ficou medindo 19 centímetros. Agora, eu pulo uma correntinha e venho na próxima e inicio os pontos baixos, pegando nas alcinhas de cima. Olha, assim eu vou fazer 30 pontos baixos. Cheguei ao final, fiz um total de 30 pontos baixos. Agora, a gente vai iniciar a segunda carreira. A partir da segunda carreira, a gente vai fazer, né, o ponto baixo dobrado, que é um ponto que traz mais estrutura para a bolsa, tá? Para a base da bolsa. Também conhecido como ponto baixo duplo. Então, eu faço uma corrente e vou inserir a agulha dentro aqui do primeiro ponto, pegando apenas a alça de cima e também a alça aqui da correntinha de base, tá? Então, eu pego aqui na base, ficando assim. Agora, eu laço e trago, finalizando o ponto baixo. Próximo ponto, eu vou inserir aqui dentro do ponto e também na alcinha correspondente aqui da base, na mesma direção, tá? E finalizo o ponto.
Olha como fica. Estou chegando ao final da carreira, vou pegar no último ponto, pego na alcinha de fora e também aqui na alcinha de base, olha. E faço o último ponto. Confiro, né, para ver se tá certinho, eu preciso ficar com 30 pontos. Agora, vamos para a próxima carreira. Faço uma corrente, pego aqui dentro do ponto e na alcinha de base, olha. Trago o fio e finalizo o ponto. Próximo ponto, alcinha de base e vou fazendo os pontos baixos, olha. Assim, até o final da carreira. Estou chegando ao final da carreira, vou trabalhar o último ponto. Confere aí certinho se as alcinhas deram certo, pessoal. Se faltar alcinha aqui no final, provavelmente é que você pulou alguma alcinha no decorrer da carreira, tá? Então, confere certinho para ver se tem aí os 30 pontos. Uma corrente, vamos para a próxima carreira, que é do mesmo jeito, tá, pessoal? Não muda nada. Esse ponto, ele é bem fácil. A partir da terceira carreira, tudo fica mais fácil de fazer. Olha. Então, eu vou adiantar aqui as minhas carreiras, tá? Eu vou fazer um total de 10 carreiras e já volto para mostrar para vocês. Já fiz as 10 carreiras, com essa pontinha inicial virada para cá. A gente vai contar em cima dessas alcinhas atravessadas, tá, pessoal? Olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? 10 carreiras. Agora, a gente vai fazer uma carreira só para fechar esse degrau. Estão vendo que aqui tem um degrau? Mas essa carreira a gente não vai contar, tá? Então, eu vou pegar de forma diferente nessa última carreira para fechar, olha. Eu vou pegar nas duas alcinhas. E também aqui na base. Aqui na base continua do mesmo jeito. A única diferença é que a gente vai pegar nas duas alcinhas. Ó, e finalizo o ponto. Pego nas duas alcinhas e na alça de base e fecho o ponto. Só isso, tá? Aí, eu vou marcar também esse primeiro ponto. Cheguei ao final da última carreira da base, fiz também 30 pontos e a nossa base retangular, reforçada, né, com um ponto baixo duplo, já está pronta. A minha base ficou medindo 23 centímetros de comprimento por 12 centímetros de largura. Agora, a gente vai fazer um contorno nesses 3 lados, né? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. A gente vai distribuir desse lado 10 pontos, tá? E vamos pegando aqui, olha, na direção dessas alcinhas atravessadas. Então, começa a contar aqui, né? Eu vou pôr um ponto junto com esse ponto. Olha, ficou assim. Coloquei um ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10º ponto aqui, ó. Aqui já faz parte do outro lado, né, onde temos 30 pontos. Aqui fica bem mais fácil, a gente vai colocar um ponto, né, para cada alcinha, um ponto para cada ponto de base. Então, vou começar aqui, ó. Vai parecer que tá repuxando, mas não tem problema, tá, pessoal? Depois não vai interferir no resultado.
Ele fica meio assim mesmo, estão vendo, ó? Já formando aqui, já pegando o formato da bolsa. Então, aqui eu vou colocando um ponto para cada ponto de base até o final. Fiz 30 pontos desse lado. Agora, a gente vai trabalhar esse lado onde temos, né, 10 carreiras. Então, a gente vai distribuir aqui 10 pontos. E já vou escondendo essa pontinha. Então, aqui está as alcinhas da primeira carreira. Então, a gente vai colocar o ponto aqui. E o segundo aqui. O terceiro. O quarto. O quinto ponto. O sexto. O sétimo. O oitavo ponto. O nono. E aqui na última carreira, o 10º ponto. Então, contornamos os 3 lados, ficamos com um total aqui de 80 pontos. Agora, a gente vai encerrar em cima desse ponto marcado com um ponto baixíssimo. Assim. Então, encerrei com ponto baixíssimo, agora a gente vai trocar a agulha, porque a gente estava usando a de 3,5, agora eu vou usar de 4 milímetros. Então, eu vou fazer uma corrente, que equivale ao meu primeiro ponto dessa carreira, que já vamos dar início, né, à subida das laterais da bolsa. Então, aqui, fiz uma correntinha, que é meu primeiro ponto baixo, e agora eu vou colocar um ponto baixo para cada ponto de base. Só isso, por toda a carreira. Olha, já fiz o contorno de pontos baixos, estão vendo? Ponto sobre ponto, não fiz aumentos e fiquei também com um total de 80 pontos. Agora, a gente vai encerrar. Olha, pessoal, cuidado para não pegar aqui, esse não é um ponto, é apenas o ponto baixíssimo que a gente fez para encerrar a carreira, tá? Pulo a correntinha, venho aqui no próximo ponto, levo essa alcinha lá para trás. Vou inserir a agulha aqui embaixo da alcinha e fazer o encerramento. Ajusto o fio, trago e inicio com uma correntinha. Se você quiser, pode marcar essa correntinha, que equivale ao nosso primeiro ponto baixo. Agora, a gente vai fazer mais uma carreira de pontos baixos, olha, normal, tá? Também com 80 pontos, tá? Então, terminei a carreira, fiz um total também de 80 pontos, tá, pessoal? Do mesmo jeito. E agora, vamos encerrar. Vou dar um espaço no fio, tiro o marcador, pulo aqui a correntinha marcada e venho aqui em cima do primeiro ponto baixo, levo esse fio lá pra trás pra gente fazer, né, o arremate. Insiro a agulha aqui embaixo e por dentro da alça. Ajusto o fio, trago e faço uma corrente. Essa corrente equivale a meu primeiro ponto, um ponto baixo, né, da próxima carreira. E também, a partir da próxima carreira, a gente vai dar início ao ponto colmeia. Eu tenho uma bolsa aqui no canal, né, que é a bolsa Elegance, que também tem o ponto colmeia. Só que essa bolsa que eu estou trazendo para vocês hoje é o ponto colmeia feito de outra forma, de uma forma mais simplificada, tá? Ideal para quem tem pouca experiência, para quem é iniciante no crochê, né, nas bolsas. Eu também tenho esse ponto simplificado, porém em fio de malha, para quem gosta de trabalhar com fio de malha. Eu vou deixar o link da bolsa com ponto colmeia em fio de malha aqui na descrição do vídeo, assim como a bolsa Elegance também. Então, vamos dar início. Essa primeira carreira a gente vai fazer dessa forma. Fiz um ponto baixo aqui em cima, agora eu vou descer 2 carreiras, ó. Pulo essa, venho nessa, na base do ponto, aqui na base dessa carreira, e faço um ponto baixo alongado, ó.
desse jeito. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo normal. No próximo, eu venho aqui na base, pulando essa carreira, na base da outra carreira, dou altura e faço ponto alongado. No próximo ponto, um ponto baixo normal. No próximo, olha, eu desço, trago o fio, dou altura. É importante você dar sempre a mesma altura para o seu ponto ficar com um padrão bonito. Próximo ponto, um ponto baixo. Desço, faço um alongado. Só isso, pessoal, por toda a carreira. Olha como fica. A gente sempre pula um ponto aqui no meio, tá vendo? Estou chegando ao final da carreira, fiz um ponto alongado, um ponto baixo normal, e o último ponto eu vou fazer um ponto alongado, porque nós iniciamos com um ponto baixo normal, né? Então, estamos intercalando, iniciamos com um ponto baixo normal e vamos finalizar com um ponto baixo alongado. Se o seu trabalho deu diferente, confere a quantidade total de pontos, porque a gente precisa ter 80 pontos na carreira para dar certo, tá? Então, vou fazer o último ponto, que é um ponto alongado. Alongo o fio, tiro o marcador, pulo a correntinha, né? E venho aqui em cima do ponto alongado. Levo esse fio lá para trás, insiro a agulha aqui embaixo e ajusto o fio. Trago. Então, carreira anterior pronta com 80 pontos. Agora, a gente vai dar início à próxima carreira. E aqui na próxima carreira, a gente vai fazer desse jeito. Não fiz correntinha, estão vendo? Deixei assim, só trouxe a laçada para frente. E vou pegar na perna de fora desse ponto, estão vendo? Aqui na alça de fora do ponto alongado, né? E também aqui, olha, na alça do outro ponto alongado, desse jeito. Trago o fio, passando aqui por baixo, olha, dou altura, laço e tiro tudo, desse jeito. Vou marcar esse ponto, porque é meu primeiro ponto da carreira, e estou iniciando com um ponto alongado. Agora, venho aqui nesse ponto do meio que ficou, estão vendo aqui, ó, cabeça do ponto? Vou inserir a agulha e fazer um ponto baixo normal. Novamente, eu vou pegar aqui na alça de fora desse ponto e na alça desse outro ponto alongado. Esse ponto baixo aqui do meio, a gente não vai trabalhar, tá? Ele fica na vez aqui desse ponto que a gente tá fazendo, olha. Então, pego alça de fora com alça de fora, trago o fio, dou altura e finalizo o ponto, olha. Logo em seguida, eu tenho esse ponto, eu faço um ponto baixo nele. Alça de fora com alça de fora, dou altura, finalizo o ponto. Logo em seguida, eu tenho um ponto baixo, então, eu faço um ponto baixo em cima dele. Alça de fora com alça de fora. Esse é o ponto colmeia, de forma simplificada, tá? E assim, eu sigo fazendo a carreira. É um ponto também muito agradável de crochetar. Olha como está ficando. Olha, estou chegando ao final da carreira, venho para o próximo ponto, faço um ponto baixo, alça de fora com alça de fora. Um ponto baixo, logo em seguida. Agora, alça de fora com alça de fora. E logo em seguida, um ponto baixo. Olha, ficou assim o final, tá? Um ponto baixo no final, porque a gente iniciou diretamente com o ponto alongado, né? Agora, dou um espaço aqui no fio, tiro o marcador, pulo esse ponto alongado que estava marcado e venho aqui no ponto baixo. Levo esse fio, vou inserir a agulha aqui embaixo
e ajustar o fio. Trago aqui pra frente, dessa forma. Eu estou em cima desse ponto alongado e nessa próxima carreira a gente vai trabalhar assim. A gente vai inserir a agulha aqui dentro. Estão vendo que o ponto formou tipo um A? Olha, parece um Azinho, né? Parece a letra A. E a gente vai inserir a agulha bem aqui, pessoal, olha. Bem aqui em cima. Na junção aqui dessas duas perninhas, olha. Vou sair aqui atrás. Vou trazer o fio. E vou dar a altura. Desse jeito, ó. Vou marcar esse primeiro ponto. É um ponto alongado. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo normal. No próximo, eu vou inserir novamente aqui, olha, entre essas alças, tá? Dou altura e finalizo o ponto. No próximo ponto, eu tenho um ponto baixo, faço um ponto baixo em cima dele. No próximo, né, eu tenho esse formato aqui da letra A, eu venho aqui dentro, entre, né, as alças e trago o ponto, ó. Ficando assim. Próximo ponto, um ponto baixo. Próximo, um ponto alongado. A gente segue intercalando. Próximo ponto, um ponto baixo. Quando chegar ao final, eu volto com vocês. Terminei a carreira, olha como ficou. Então, a gente iniciou com um ponto alongado, né? E o último ponto é um ponto baixo normal, olha. Porque estamos, né, intercalando. Tiro o marcador, pulo o ponto que estava marcado e venho no próximo. Levo esse fio para trás, insiro a agulha aqui e dentro da alça. Trago o fio aqui para frente, pegar aqui embaixo das alças, né, igual a gente fez aqui nessa outra carreira. Então, está assim, eu venho aqui nessa perninha de fora com essa outra, trago o fio e dou altura. Então, fizemos um ponto alongado, né? Vamos marcar esse ponto, que é o primeiro ponto da carreira. Olha, pessoal, aqui escondidinho, a gente tem um ponto baixo, então, a gente vai pegar nele, estão vendo? E fazer um ponto baixo. Pego na perna de fora com a perninha de fora do outro ponto e faço um alongado. Próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo, pego alça de fora com alça de fora. Esse ponto a gente não trabalha, né? Porque a gente faz o alongado em cima dele, ó. Próximo ponto. Do mesmo jeito. Vou adiantar essa carreira e já volto com vocês. Fiz um ponto alongado, agora eu faço um ponto baixo normal, que é o meu último ponto, porque iniciamos com ponto alongado. Sempre será assim, tá, pessoal? Vou dar um espaço no fio, tiro o marcador, pulo o ponto marcado e venho no próximo, que é um ponto baixo. Faço o arremate. Estou em cima de um ponto alongado, então, a gente vai fazer um ponto alongado, olha. Vou inserir a agulha aqui dentro, né? É aquela carreira que a gente vai inserir a agulha aqui embaixo dessas duas perninhas, tá, pessoal? Nesse formato de A, ó. Então, venho aqui, trago o fio, dou altura, finalizo, marco esse primeiro ponto, né? Que é um ponto alongado. Próximo ponto, eu tenho um ponto baixo, faço um ponto baixo em cima dele. Um ponto alongado. Um ponto baixo. Olha, desse jeito, tá, pessoal? Eu vou adiantar essa carreira.
Quando chegar ao final, eu volto com vocês. Já trabalhei a carreira, vou fazer o último ponto, que é um ponto baixo. A gente sempre vai encerrar e iniciar do mesmo jeito. Tiro o marcador, pulo o ponto que estava marcado e venho no próximo. E nessa carreira, é a carreira que a gente vai pegar nas alcinhas de fora aqui dos pontos alongados, tá? Primeiro ponto é um ponto alongado, marco esse ponto. Tem um ponto baixo aqui, pessoal, ele fica bem apertadinho, mas ele está aqui. Inclusive, é aquele ponto que a gente inseriu a agulha, tá? Para fazer o arremate. Vou fazer um ponto baixo nele. Pego aqui na alça de fora com a alça de fora. Do mesmo jeito, pessoal, agora a gente, né, só tá repetindo. Eu vou adiantar essa carreira e volto pra gente fazer a próxima e mostrar pra vocês como eu faço a troca de cor. Já terminei essa carreira, fiz o último ponto, que é um ponto baixo. Agora, a gente vai dar um espaço no fio para cortar, porque vamos fazer a troca de cor. Tiro o marcador, pulo esse ponto que estava marcado e venho no ponto baixo, sempre do mesmo jeito. Levei o fio para trás, agora eu vou inserir a agulha aqui embaixo, saindo dentro do último ponto e levar esse fio lá para baixo. Ficou assim, pessoal. Eu vou marcar, só pra gente não perder esse ponto, tá? Que é o primeiro ponto. Agora, eu vou caminhar aqui embaixo para esconder essa ponta. Corto e selo com a chama do isqueiro para não desfiar depois. Então, eu fiz 1, 2, 3 carreiras com essa cor, né, de subida aqui da bolsa. Agora, eu vou iniciar com a cor azul mais claro, né, um outro tom de azul. Então, além desse tutorial ser do ponto colmeia simplificado, né, mais fácil para iniciantes, essa bolsa também é um modelo econômico que você pode usar as sobras de fio que você tem em casa, né? Então, você pode fazer uma parte da bolsa de uma cor, né? A outra parte com outra cor. Pode variar nas cores, usar a criatividade. O importante é que quando você for trocar de cor, que seja sempre nessa carreira, onde a gente vai inserir a agulha aqui, né? Para puxar o ponto alongado. Sempre nessa altura, nessa carreira aqui, onde a gente finalizou, tá? Para ficar com o mesmo desenho. Então, eu tirei o marcador, vou trabalhar em cima desse ponto alongado, vou trazer o fio, olha, só isso, tá? Só vou trazer o fio. Vou deixar essa pontinha aqui atrás para já ir arrematando. E venho aqui, olha, no meio aqui das perninhas do ponto, trago e dou altura. Próximo ponto, um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto alongado. Próximo ponto, um ponto baixo. Então, a partir de agora, a gente vai fazer carreiras, né, de repetições, igual a gente já fez aqui nas carreiras anteriores. Eu vou adiantar o meu trabalho, vou trocar mais uma vez de cor, que é do mesmo jeito, tá? A gente vai trocar quando estiver nessa carreira. E depois eu volto para mostrar para vocês. Ponto sobre ponto. Olha, já adiantei algumas carreiras. Como vocês podem ver, troquei a cor novamente. Essa é uma cor off-white. E fiz do mesmo jeito que eu expliquei para vocês. Como eu falei, pessoal, essa bolsa é bastante econômica, porque você pode, né, aproveitar aquelas sobrinhas de fio que você tem na sua casa, tá? Então, até aqui nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras com o ponto colmeia. E a nossa bolsa está assim, olha que linda. O fundo bem estruturado. A parte de dentro, ela fica bem estruturada. Agora, vamos encerrar essa carreira. Então, eu pulo aqui o primeiro ponto, venho no ponto baixo ao lado, levo esse fio para trás, vou inserir a agulha aqui por baixo, passando também aqui dentro dessa alça,
Agora, pessoal, a gente vai fazer aqui algumas carreiras de contorno. Eu vou fazer um total de 4 carreiras, com o ponto baixo X, que é feito dessa forma. Olha, eu vou trazer o fio com o ganchinho da agulha para baixo, assim, pessoal, trazendo, olha. E finalizo. Aqui, no caso, eu fiz uma correntinha para iniciar, né? A gente vai marcar essa correntinha, que é o primeiro ponto. No próximo ponto, insiro a agulha e trago o fiozinho desse jeito. Eu não vou fazer assim, tá? Eu vou trazer o fio assim, olha, arrastando, para formar esse xizinho. Dessa forma, o ponto fica mais estruturado e o acabamento da bolsa fica mais alinhado. Então, eu vou fazer 4 carreiras com esse ponto. Cada carreira também com 80 pontos. Olha, cheguei ao final da primeira carreira de ponto X, vou tirar o marcador, pulo a correntinha, vou inserir aqui no ponto ao lado, levo o fio lá para trás, ajusto o ponto do mesmo jeito, tá? Trago o fio, olha, puxando assim e não assim, né? Assim. E faço a correntinha, que é o meu primeiro ponto baixo. Marco o ponto e sigo fazendo os pontos baixos. Então, eu vou adiantar essas 4 carreiras e depois eu volto com vocês. Mas antes de continuar, eu vou medir aqui para vocês, porque eu me esqueci de medir a altura. Olha, pessoal, aqui de altura ficou medindo 15 centímetros essa parte aqui dos pontos colmeia, tá? Já adiantei as 4 carreiras. 1, 2, 3, 4. Agora, a gente vai encerrar. Tiro o marcador, venho aqui no ponto ao lado. Levo esse fio lá para trás, do mesmo jeito. Agora, trago o fio aqui para frente. E vou fazer um contorno com pontos baixíssimos, tá? Apenas isso, ó. Não precisa apertar. A gente pode marcar também aqui o primeiro ponto, ó. Cheguei ao final, trabalhei o último ponto, vou dar um espaço para cortar o fio, porque vamos arrematar. Tiro o marcador do primeiro ponto. Para arrematar, eu vou inserir a agulha aqui no primeiro ponto, olha, estão vendo? Fiz o último ponto, agora eu venho aqui no primeiro ponto, o ponto que estava marcado, levo o fio lá para trás. Agora, eu vou inserir a agulha aqui atrás, pegando aqui por baixo e saindo dentro aqui do último ponto. Assim, olha, saí dentro do último ponto baixíssimo, levo esse fio lá para trás. Olha como fica o acabamento, totalmente imperceptível. Agora, aqui atrás, eu vou esconder essa ponta, vou cortar o excesso e selar com a chama do isqueiro. Já arrematei e até aqui a nossa bolsa está medindo 20 centímetros de altura. Agora, vamos fazer as alças de mão. Eu vou iniciar fazendo 48 correntinhas. Fiz 48 correntinhas. E ficou medindo 30 centímetros. Agora, eu vou voltar nessas correntinhas, vou pular a primeira alcinha e venho na segunda, faço um ponto baixíssimo. Vou marcar esse primeiro ponto. E agora, eu sigo colocando um ponto baixíssimo para cada alcinha de base. A gente vai pegar apenas na alcinha de cima, tá? Porque essas outras alcinhas de baixo, a gente vai trabalhar voltando a carreira, tá? Então, vou fazer pontos baixíssimos até o final. Olha, cheguei ao final, trabalhei o último ponto, agora a gente volta pegando aqui nas outras alcinhas do outro lado da correntinha. Do mesmo jeito, um baixíssimo para cada correntinha de base. Cheguei no ponto marcado, tiro o marcador
e sigo fazendo os pontos. Olha, já estamos iniciando a segunda volta. Vamos precisar de 3 voltas, tá? 3 carreiras. Eu vou adiantar as 3 carreiras e já volto para mostrar para vocês. Sempre a gente vai pegar aqui na alcinha de fora, tá, pessoal? Olha, a alcinha de cima para fazer os baixíssimos. Desse jeito. Olha, pessoal, cheguei ao final, já trabalhei o último ponto. Fiz 3 carreiras, tá? 1, 2, 3, né? Ficou assim. Agora, eu vou tirar esse marcador. Já cortei o fio. Eu cortei o fio deixando o dobro do comprimento aqui, do tamanho da alça, tá, gente? Para a gente costurar agora. E para costurar, eu vou usar uma agulha de tapeceiro. Aqui está o último ponto. Eu venho aqui para o outro lado, pego na alça de fora do ponto. Agora, eu volto costurando. Alça de cima com alça de cima. Só isso. Eu fiz a alça, pessoal, com essa quantidade de correntinhas, mas se você preferir, pode fazer sua alça maior, também mais grossa, tá? Com mais carreira. Aqui a gente fez apenas 3, para ficar mais delicada e também mais econômica a bolsa. Estou chegando ao final. Vou trazer essa pontinha aqui dentro para a gente arrematar. Vou deixá-la escondidinha aqui dentro. Agora, a gente vai arrematar essa ponta. Vamos inserir aqui dentro, sair em algum ponto e cortar o excesso, apenas isso. A minha alça ficou medindo 31 centímetros. Vamos precisar de 2 alças, eu já adiantei a outra alça. E ficou assim. Essa alça é muito bonita, pessoal, ela tem uma certa estrutura. Se você fizer mais carreiras, no caso aqui eu fiz 3, né? Ela fica ainda mais estruturada, tá? Essa alça, ela traz um acabamento mais profissional para a sua bolsa, olha. Além de muito bonita, né? Agora, vamos fazer uma marcação super prática e rápida. Não precisa fita métrica. Quem viu meu tutorial, né? Da bolsa elegance e da bolsa diva, já aprendeu a fazer esse método, essa técnica que eu uso para marcar aonde vamos costurar as alças. Então, dobrei assim, pessoal, bem certinho, eu vou marcar esse pontinho aqui da extremidade, olha. A bolsa está alinhada, né, com o fundo. Aqui também. Agora, eu dobro ao contrário, juntando esses 2 marcadores, para encontrar o ponto aqui da extremidade. Marco esse ponto. Aqui do outro lado também. Ficou assim. Agora, a gente precisa encontrar o ponto onde vamos costurar as alças. Então, a gente vai dobrar mais uma vez. E marcar esse ponto, o pontinho aqui da extremidade. Aqui também. Olha, ficou assim. Fica bem certinho, pessoal, não tem erro. Agora, esse marcador eu posso tirar, esse aqui do meio, esse também. Então, vamos costurar as alças nesses pontos. Agora, vamos costurar as alças. Eu vou deixar essa parte inicial aqui da alça para cima e a parte que a gente fez a costura para finalizar para baixo. E eu vou arrumar também para a alça não ficar torcida. Então, eu vou deixar ela bem alinhada, olha, bem retinha, tá? E vou posicionar aqui na direção dos marcadores, de modo que o final da alça chegue ao final
dessas 4 fileiras aqui, ó, tá? E vou abraçar com essa parte aqui de pontos baixos, estão vendo? Olha. Aí, você pode usar um alfinete para fixar até você costurar. Se você quiser, não precisa também, dá para costurar sem usar alfinetes. Agora, eu vou posicionar a outra alça aqui na direção do marcador. Nessa hora também você pode ajustar, colocar sua alça um pouquinho mais para dentro ou um pouquinho mais para fora, baseado aqui no ponto certo, né? Que está marcado. Olha, prendi com alfinetes e ficou assim. Para costurar, eu vou usar agulha comum e uma linha com a cor aproximada aqui da bolsa. Se você não tiver essa cor aproximada, você pode usar a linha de nylon, que é a linha invisível, e funciona muito bem em qualquer tipo de cor, tá? Olha, já prendi o outro lado também com os alfinetes. Vendo que estão simétricas as posições das alças, é só costurar. Costurei até o final aqui da base das carreiras de pontos baixos, agora eu vou só arrematar. E vou costurar, pessoal, as outras alças do mesmo jeito, com a mesma tensão, tá? Para ficarem simétricas. Olha, fiz um nó, agora eu vou esconder esse fio aqui dentro. E cortar o excesso. Agora, eu vou costurar as outras alças da mesma forma e já volto com vocês. Alças costuradas. E ficou assim. Agora, vamos fazer a tampa, a aba da bolsa. Eu vou voltar nesse tom de azul e vou usar a agulha de 4 milímetros. Vou fazer o mesmo ponto da base, que é o ponto baixo dobrado, então eu faço um nó e em seguida eu faço 7 correntinhas. Fiz 7 correntinhas, agora eu volto fazendo 6 pontos baixos, um ponto para cada alcinha. Agora, faço uma corrente, né? Pego aqui dentro do ponto, aqui na alcinha de base. E vou fazendo os pontos. Segunda carreira pronta com 6 pontos baixos. E agora fiz uma correntinha e vamos para a terceira carreira. Então, pessoal, a gente vai seguir esse padrão, que é o mesmo ponto que a gente fez na base da bolsa. Eu vou adiantar aqui algumas carreiras. Ao final, eu volto para mostrar para vocês a quantidade que fiz e também as medidas. Olha, fiz 9 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não precisa fechar esse degrau, tá, pessoal? Deixa assim mesmo, porque a gente vai costurar na bolsa, então não vai fazer diferença. Cortei o fio, agora eu só vou esconder um pouco aqui por dentro, porque depois a gente vai costurar. Corto o excesso e selo com a chama do isqueiro para não desfiar. E ficou medindo 11 centímetros de comprimento por 5,5 centímetros de largura. Agora, vamos fazer um contorno usando essa cor mais clara. Então, eu vou pegar aqui, pessoal, olha, na direção das carreiras, né, das alcinhas atravessadas. Só que eu vou pegar aqui fora, estão vendo, olha? Aqui, ó, nessas alcinhas que ficam mais para fora aqui do ponto, ó. Trago o fio e vou fazendo baixíssimos. Antes de continuar, eu vou arrematar esse fio.
Olha, aqui na parte da frente, a gente vai colocando também um baixíssimo na direção de cada ponto, ó. Agora, a gente pode cortar o fio para arrematar. E aqui atrás é só esconder o fio. Olha, prontinho. E essa parte aqui, pessoal, é a parte que vai ficar para frente da bolsa, tá? E aqui, onde a gente fez os arremates, na parte de trás, onde a gente vai costurar na bolsa. Agora, é só escolher o lado que você quer para frente. Como essa bolsa não aparece em emenda das carreiras, então, o lado que a gente vai usar para a frente da bolsa é opcional. Olha, a parte de trás dos arremates para trás, a gente vai costurar assim, aqui por dentro, pessoal, para o acabamento ficar melhor, tá? Então, aqui estão as carreiras de pontos baixos, né? A gente vai costurar aqui, olha, pegando todas as carreiras de pontos baixos nessa direção, na mesma direção que a gente costurou as alças, tá? E eu vou prender com alfinetes. Prendi com alfinetes. Vamos ver também se está centralizada essa tampa. Está tudo certo, agora a gente vai costurar. Vamos costurar assim, olha. Iniciamos aqui, né? Vamos formar um quadrado. Já costurei aqui, pessoal, a aba. Veja que a costura fica perfeita, não aparece. Olha por dentro como fica o acabamento. E também já adiantei aqui a costura do botão imantado, tá, pessoal? Com base em couro. Estou costurando essa outra parte. Esse botão, pessoal, é maravilhoso. Ele deixa o abrir e fechar da bolsa muito mais prático. Botão costurado, também já adiantei a minha etiqueta. E olhem que maravilha de acabamento. É esse botão de 18 milímetros com base em couro, que eu vou deixar o link na descrição para vocês. E fiz também, pessoal, a alça tiracolo. Eu optei por fazer no mesmo modelo da alça de mão, para a bolsa ficar ainda mais linda. A única diferença aqui da alça tiracolo é que eu fiz com 125 correntinhas, tá? 125 correntinhas, mas o restante é tudo do mesmo jeito. E prendi aqui 2 argolas articuladas. Coloquei 2 acessos aqui, mas não precisa, você pode apenas prender a argola, tá? Olha, já prendi a alça tiracolo e ficou assim. E esse foi o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Deixe também o seu like. O seu comentário é muito importante. Me diga aqui nos comentários o que você achou do modelo de hoje. Muito obrigada por ter ficado até o final do vídeo. Tchau e até a próxima!